Você sabia que o Palmeiras vai ganhar, com seu novo patrocínio só para o time feminino, uma grana equivalente ao de grandes clubes de futebol no Brasil, com seus times masculinos? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico em detalhes essa história. Falo também sobre Endrick, com a bomba que eu contei na manhã desse sábado. Tem informações do São Paulo, com o dinheiro que está vindo da venda do Tuta. Tem também informações do Tricolor sobre a despedida do Volpi. Bora te atualizar sobre Daniel Alves, que já tem um primeiro clube brasileiro interessado. No vídeo ainda a gente vai comentar sobre o título do Liverpool na Inglaterra, sobre as últimas do mercado de transferências, mais uma falha de Hugo e Paulo Souza cada vez mais ameaçado no Flamengo. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, no meio há bastante tempo, desde 2000. E a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada é bem simples, aperta o botão vermelho de inscreva-se, utiliza também o sininho para ativar as notificações. Ah, não esquece também de deixar like, se ajuda bastante. Fechado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. Nesse domingo tem 5 jogos legais do Campeonato Brasileiro, com destaque para a possibilidade de vitória do São Paulo contra o Cuiabá, pagando R$ 1,47 para cada real apostado. Se houver empate no jogo entre Botafogo e Fortaleza, você embolsa R$ 3,22. Já em caso de vitória do Santos contra o Goiás em Goiânia, a 1xBet está pagando R$ 2,52 para não ficar fora dessa e de outras possibilidades de aposta. É bem simples. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xBet e usa o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e o giro dessa vez está bastante gordo e importante. Bora começar contando que na manhã desse sábado eu revelei com exclusividade para vocês que Palmeiras e Endrick já chegaram a um acordo para o primeiro contrato profissional do atacante. Quero dar mais alguns detalhes. A ideia da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, é fazer o anúncio sobre esse acordo até a próxima sexta-feira. O único detalhe que resta e que impede ainda esse anúncio é a multa rescisória. A ideia do staff do Endrick é que essa multa começasse em 33 milhões de dólares e fosse subindo de forma gradativa de acordo com metas alcançadas. Gols, partidas no time principal, convocações para a seleção brasileira. Já o Palmeiras trabalha com outro valor, o Verdão quer 60 milhões de euros de valor fixo para multa rescisória, e isso não impedirá o acordo, tá? É importante dizer que isso está tudo sacramentado em relação a tempo de contrato, 3 anos. O salário, em relação ao percentual, o Palmeiras fica com 70%, a família do atleta vai ficar com 30%, resta apenas bater o martelo sobre a multa e essa definição deve acontecer até a próxima segunda-feira. Prometo ficar de olho nessa história para confirmar para vocês, beleza? Bora falar agora sobre a CBF, que recusou um pedido da diretoria do Palmeiras em relação à mudança da data do confronto contra o Santos. O Palmeiras alega que com as convocações do Danilo e do Everton ficaria muito desfalcado para o confronto contra o Santos marcado para o dia 29 de maio pelo Brasileirão. A CBF disse que não há data e confirmou a manutenção da partida. Por falar em Santos, vou trazer uma informação do jornal A Tribuna de que Rodrigo Fernandes, volante que veio do Guarani do Paraguai, terá seus direitos comprados. O Santos está encantado com esse primeiro volante, que de fato encaixou muito bem na equipe. O custo para aquisição dele em definitivo é de mais 6 milhões de reais, já estou descontando a grana que foi utilizada para o empréstimo. Bora falar agora sobre Gabriel Brazão, goleiro que está no Cruzeiro e vive uma fase sequencial de lesões. A última delas sofrida no treino mais recente do Cruzeiro. Ele levou um choque no joelho esquerdo e causou um trauma, que vai necessitar de mais uma cirurgia no mesmo joelho esquerdo que 3 meses atrás já havia sido operado por causa de um menisco. Toda sorte e recuperação mais breve possível para o goleiro cruzeirense. Bora falar sobre o São Paulo, que se despediu nesse sábado de Thiago Volpi. Goleiro de 195 partidas, foi quem mais jogou pelo gol do São Paulo de maneira efetiva desde a saída de Rogério Ceni. O Volpi foi vendido para o Tudo, Luca, você sabe, 7 milhões e 600 mil reais. O Volpi, na despedida, mandou uma mensagem ao torcedor agradecendo pelo carinho durante todo esse período. Queria falar que Maxi Rolón, você lembra dele? Hoje com 27 anos de idade, jogador argentino com passagem pela base do Santos, faleceu na madrugada desse sábado. Ele foi vítima de um acidente na Argentina, na cidade de Casilda. Bora fechar o giro de notícias para falar sobre Lewandowski, que admitiu nesse sábado que pode ter feito sua última partida com a camisa do Bayern de Munique.
jogador que é pretendido pelo Barcelona e que está pedindo bastante dinheiro para permanecer no time alemão. Vale lembrar que também na Alemanha o Borussia Dortmund acaba de perder Haaland para o Manchester City. Bora contar agora sobre o Liverpool, que segue vivo na briga pela quádrupla coroa. A ideia de conquistar 4 títulos numa mesma temporada. O segundo foi faturado nesse sábado, depois de empate em 0 a 0. No tempo normal com o Chelsea, o Liverpool acabou faturando a Copa da Inglaterra nos pênaltis, vitória por 6 a 5. Os responsáveis por perder pênaltis pelo Chelsea foram Mason Mount e Azpilicueta, enquanto o Sané foi o único que desperdiçou sua cobrança a favor do Liverpool. O segundo título do Liverpool em cima do Chelsea nessa temporada, o primeiro da Copa da Liga Inglesa, teve desfecho parecido, 0 a 0 no tempo normal e 11 a 10 na cobrança de pênaltis para o Liverpool. O time de Jürgen Klopp também segue em busca do título. Do campeonato inglês, esse é um pouquinho mais complicado, Manchester City abriu vantagem, e também da Liga dos Campeões teremos Liverpool e Real Madrid na grande decisão. Quero falar agora sobre Daniel Alves, e pintou o primeiro clube brasileiro de forma pública interessada em sua contratação. Ao longo da semana, o Gerard Moreno, jornalista espanhol que cobre o dia a dia do Barcelona, assegurou que o Barça não vai oferecer uma renovação de contrato ao Daniel Alves. O vínculo atual termina agora no mês de junho. E o Atlético Paranaense, que já havia tentado contratar o Daniel antes do retorno do jogador à Espanha, manifestou de forma pública sua intenção de contratá-lo. A ideia do Furacão é, por enquanto, monitorar os passos do Daniel. Se ele de fato não ficar na Espanha, as portas já estão abertas para o retorno. Petralha, você vai lembrar, chegou a conversar diretamente, ao vivo, pessoalmente, com o Daniel Alves. E o Daniel, numa entrevista posterior, afirmou que ficou bastante encantado com aquilo que disse o Petralha, mas não tinha como recusar uma proposta do Barcelona, mesmo levando em consideração que seu salário foi o menor do Campeonato Espanhol, cerca de 70 mil reais mensais. Diante da necessidade de estar jogando em um time importante, de olho na Copa do Mundo, o Daniel vai precisar fazer uma escolha bem importante nesse momento pós-Barcelona. Isso é claro, se a notícia da saída dele se confirmar. Só para arrematar, é legal contar ainda sobre esse episódio, que o Daniel Alves estava participando de uma live e o Pablo mandou uma mensagem para ele, Pablo aí São Paulo, dizendo que em breve eles estariam juntos novamente. Imaginar o Pablo jogando no Barcelona é algo descartado, já Daniel Alves no Atlético nem parece tão maluco assim. Enfim, você gostaria de Daniel Alves no seu time do coração? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa da ideia, tá? Bora falar agora a respeito do Flamengo, que tropeçou contra o Ceará na tarde desse sábado no Castelão. Por que tropeçou? Empate em 2 a 2. Só que o Flamengo vencia até os 45 do segundo tempo. Rubro-negro foi melhor do que o Ceará durante quase toda a partida. Abriu o placar com o William Arão de cabeça, tomou o gol do empate no vacilo do Isla e num bonito gol de velocidade do Mendonça. Voltou a ficar na frente com outro gol de William Arão, mais uma vez de cabeça. Teve as melhores chances para fazer o 3 a 1, o 4 a 1. Em alguns momentos abusou do preciosismo na hora de marcar gol e foi castigado com esse empate aos 46 do segundo tempo. Nino Paraíba fez uma cobrança de falta, o Hugo, mal posicionado, permitiu que a bola entrasse por cima dele. Mais uma falha do Hugo em um jogo importante. Além das críticas ao goleiro revelado nas categorias de base, também quem sofreu bastante pressão ou vem sofrendo é Paulo Souza. Tudo por causa do desempenho pífio do Flamengo no Campeonato Brasileiro. São 6 rodadas e apenas 6 pontos conquistados. 14º lugar na tabela de classificação. O Flamengo já desperdiçou 12 pontos nas 6 rodadas iniciais. Vai ficando cada vez mais distante dos líderes e correndo o risco de ver o Campeonato Brasileiro ir pelos ares logo no começo. Resta saber se, diante de toda a pressão que Rodolfo Landim, Marcos Braz e companhia vem sofrendo, Paulo Souza segue sem ser ameaçado. E eu já teria demitido o técnico português há bastante tempo, considero o trabalho dele somente mediano, de mediano para ruim. Nesse sábado, por exemplo, ele inventou um monte, a partir do momento em que o Flamengo vencia. Colocou o Rodrigo Caio no lugar do Davi Luiz sem necessidade, e o pior é que o Rodrigo Caio acabou sentindo um calcanhar e mais uma vez preocupa. Outra substituição absolutamente sem sentido, Mateuzinho na lateral esquerda. Não há necessidade, você tinha um lateral esquerdo da base que havia feito um grande jogo na rodada anterior, depois ele precisou consertar esse erro, trazendo o Mateuzinho para o lado direito, enfim. É um técnico que todo momento quer empregar suas impressões digitais e sempre, ou quase sempre, acaba trocando os pés pelas mãos.
Mas, só para completar, ainda sobre o Campeonato Brasileiro, nesse sábado o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2-0 no Allianz Parque. Primeira vitória alviverde dentro de casa na competição. Os gols foram marcados pelo Danilo no primeiro tempo, depois de 2 gols anulados a favor do Palmeiras. O árbitro de vídeo havia entrado em campo para anular esses gols, o Danilo fez 1-0 e no finalzinho, já nos acréscimos, Rafael Veiga, sempre ele de pênalti, fez 2-0. Com a vitória, Red Bull Bragantino e Palmeiras têm a mesma pontuação. A diferença é que os 9 pontos do Red Bull Bragantino foram conquistados em 7 rodadas. O Palmeiras precisou de 6 jogos para chegar a essa mesma pontuação. Quero falar agora sobre o São Paulo. Tricolor que vai embolsar nos próximos dias mais dinheiro. São Paulo, que faturou 7 milhões e 600 mil reais com a venda de Thiago Volpi ao Toluca, vai embolsar pouco mais de 15 milhões de reais com a transferência de Marquinhos para o Arsenal e vai faturar cerca de 1,5 milhão de euros ou 7 milhões e 900 mil reais com a saída de Tuta. Aí você vai falar, mas o Tuta já não está no São Paulo, Nicola. Verdade. Tuta havia sido vendido em 2019 para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Na oportunidade, a negociação rendeu 7 milhões e 600 mil reais e o São Paulo ficou com 30% do valor de uma venda futura. O problema é que a compra desses outros 30% estava estipulada em contrato por esse valor de 1,5 milhão de euros. E esse prazo termina agora no mês de junho. Frankfurt já avisou ao São Paulo que vai exercer o direito de compra por essa pechincha de 1,5 milhão de euros e vai ficar com o jogador. Mais um vacilo gigante de Leco, Raí, Pássaro, que venderam o atleta de forma barata e ainda condicionaram a venda de mais 30% por outro valor irrisório perto do futebol do Tuta, que é titular absoluto do Eintracht Frankfurt, time que está na final da Liga Europa. O Tuta, inclusive, foi eleito o dono da melhor nota nos confrontos contra o West Ham nas semifinais da Liga Europa. Certeza que o Eintracht Frankfurt vai pagar 1,5 milhão de euros por 30% e depois vai vender esse jogador na janela da metade do ano por cifras bem maiores, só vai caber ao São Paulo um percentual bem pequeno pelo mecanismo de solidariedade. São coisas e erros que antigas administrações cometem e acabam repercutindo em administrações futuras. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Palmeiras e do patrocínio master para o futebol feminino. O mistério foi desfeito nesse sábado. O Verdão anunciou que vai ter a Betfair como sua patrocinadora master no time feminino, no time das meninas. Inclusive a Leila Pereira, que era até então a única patrocinadora alviverde, esteve na foto posada ao lado das atletas do futebol palmeirense, vestindo a camisa da Betfair. Foi a primeira vez que a gente viu a Leila fazendo propaganda para uma outra empresa que não a Crefisa e a FAM. Valor de 8 milhões de reais por temporada. É um absurdo de bom esse valor, levando em consideração que trata-se do futebol feminino. Só para você entender, o Palmeiras com essas cifras se aproxima das cifras praticadas por times grandes com o seu futebol masculino. O Santos, por exemplo, fechou recentemente com a Pixbet. Embora não exista um valor oficial, especula-se que seja algo na casa dos 10 milhões de reais. O Vasco está faturando também da Pixbet 9 milhões de reais por temporada. O Atlético Goianiense, 2 milhões e 400 mil. Fortaleza e Ceará, 1 milhão e 800 mil. Isso sem falar do Botafogo, que ainda nem tem patrocínio master, porque o John Textor considera as cifras todas praticadas no mercado nacional muito baixas. A gente tem, recebendo um pouquinho mais, o Grêmio e o Inter, 12 milhões de reais para cada um. Recentemente, o Atlético Mineiro renovou seu contrato com a Betano e passou para 15 milhões de reais por temporada. O Fluminense fatura hoje 8 milhões de reais por ano. Dessa maneira, dá para dizer que o Palmeiras, com seu time feminino, se aproximou de vários clubes gigantes e importantes com as cifras do masculino. Uma demonstração de que as coisas têm funcionado muito bem. Extracampo no Verdão, falta só contratar o centroavante, um volante, um zagueiro, aquela coisa básica que o torcedor palmeirense pede há tanto tempo, né? Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente volta assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!